Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Como foi a semana sendo o bem e, consequentemente, gerando bem, né? Como foi? Quando sextou? Quando chegou o final de semana? Ai, eu queria tanto saber. Foi bom, não foi? Se for uma prática constante, se torna hábito, né? Ser bem, ser o bem, faz bem para nós e para os outros. O bem e tudo relacionado ao bem tem uma relação muito estreita com a individuação, né? Eu com todo, quer dizer, não será nada apenas por mim, também será para o bem comum. Por quê? Porque eu sou um com todo. E você, estimada, como você tá? Eu, eu tô bem, né? Eu fui ver a minha sobrinha mais nova, que parece uma bonequinha, ela tem 5 meses só. É incrível como ela é tão japonesinha. Ela parece filha de japonês mesmo, né? Por exemplo, eu e meus irmãos somos filhos de uma japonesa. Mas é incrível como ela saiu tão japonesa e ela lembra muito a minha mãe. E ela também se chama Alice. Quer dizer, eu tenho duas sobrinhas com o nome Alice, que é o nome da minha mãe, e provavelmente eu terei netas que se chamarão Alice. Minha mãe era uma pessoa muito importante na nossa família, né? Uma mulher incrível. E falando nisso, né? Ainda bem que eu mencionei a memória de mamãe, uma mulher fantástica, guerreira, uma mulher fenomenal. Eu tenho que comer muito arroz e feijão para chegar ao nível de mamãe, né? Feliz Dia das Mulheres preciosas. Feliz Dia das Mulheres todo dia, tá? Hoje é o dia oficial para lembrar todo mundo que as mulheres devem ser celebradas, né? Nós temos que fazer isso todo dia. Nós não somos mulheres uma vez no ano, né? E o nosso autorreconhecimento tem que ser constante. Se os outros não reconhecem, tudo bem. Nós temos que reconhecer, né? É interessante, o YouTube ele me dá umas estatísticas interessantes aqui do canal, né? O meu canal, ele já é configurado como não conteúdo para crianças. Não é conteúdo para crianças, né? E a idade média dos espectadores do canal são pessoas a partir mais ou menos de 30 anos. Há umas exceções, algumas pessoas um pouquinho mais jovens, sim, são as pessoas que eu conheço inclusive no off, né, que eu tenho esse conhecimento, assim, como a Stephanie, né, Stephanie, que sempre está assistindo os meus vídeos, embora ela não comente.
ela está dentro da faixa etária dos 20 anos, ela deve ter o quê? Uns 24, 25 por aí, né? Não que você aparente ter isso, né? Você parece uma menina. Eu ainda não vi se dentro deste grupo a maioria, pelo que me parece, é realmente mulheres, né? Pelo menos aqui nas interações nos comentários, a maioria sempre são as mulheres. Não sei como espectadores. Algo interessante, porque embora não seja explícito que eu faça um trabalho diretamente com as mulheres, eu trabalho muito com a energia Yin, né? O mundo precisa da energia Yin. Isso quer dizer que o mundo precisa muito das mulheres, como sempre. O papel da mulher na sociedade é essencial. A nível de energia, a energia Yang, ela tem estado mais em dominância, não que a Yin não esteja em atividade, mas a dominância da energia Yang, ela está tão constante, né? A prática que leva ao hábito, que meio que está criando bloqueio para a energia Yin. Isso sempre foi muito bem observado em homens, né? A maioria dos homens tem grande dificuldade de exteriorizar, manifestar a energia Yin, porque existe esse falso conceito de que o homem deve vestir não apenas os traços característicos do hemisfério esquerdo, como ser energia Yang, e a mulher ela deve vestir os traços do hemisfério direito e manifestar energia Yin. E não, assim como os hemisférios eles devem sempre esqueço a palavra, se integrar, né? Embora sejam dois hemisférios, ambos formam um cérebro. Há pontes entre os hemisférios. O condicionamento mental faz com que a gente acredite que são dois polos separados, mas é uma coisa só. E é meio equivocado esse conceito de homem é hemisfério esquerdo, mulher é direito, homem é energia Yang e mulher Yin, porque o hemisfério esquerdo ele atua no lado direito, o hemisfério direito atua no esquerdo. Contraditório, não é? As mulheres, elas conseguem manter ambas as energias desbloqueadas em ambos os hemisférios. Esse modo de vida atual, frenético, tem exigido das mulheres que elas ativem constantemente o hemisfério esquerdo e a energia Yang, né? Mas elas são naturalmente propensas a manifestar energia Yang e acessar
o hemisfério direito, mas elas conseguem manter o que é natural do cérebro e das energias. Os dois integrados, os dois igualmente em atividades sem bloqueios. O que falta é encontrar o equilíbrio, tanto dos dois hemisférios quanto das duas energias. Por que não há equilíbrio? Quando um lado é ativado, o outro coopera. Há uma ação conjunta. Não é um lado funciona e depois o outro e assim sucessivamente. Não, é integrado. Na energia Yin Yang, também há essa integração. É por isso que nós vemos, né, o símbolo com aquela linha tortuosa, que não é uma divisão, é um símbolo de movimento, né? A parte branca, a parte escura, elas estão em movimento de integração, um colaborando com o outro. É por isso que tem o ponto branco e o ponto preto. Um está inserido no outro. Tem várias interpretações para esse símbolo, né? Assim é para como cada um compreende. Deixa eu mencionar que nessa que eu fui conhecer minha sobrinha mais nova, né? Depois de 5 meses que ela nasceu, até que enfim, eu fui ver ela, a carinha dela, pegar ela no colo, tão fofinha, lindinha. Eu vou mostrar a foto pra vocês, tá? Lá na aba comunidades. Aí nós almoçamos lá e meu irmão, embora ele aparente nitidamente ser filho de japonesa, até mais que eu, hoje ele fez o quê? Esfirra. Esfirra no pão sírio. Hoje ele estava todo oriental, né? Todo árabe. E aí, eu acho que eu exagerei no molho árabe. E esse molho, ele tem assim é algo semelhante com a pimenta, mas eu não sei se aqui, eu não tenho o hábito de comer pimenta, né? Então, eu não sei se a pimenta literalmente queima, mas esse molho, ele dá uma sensação assim de quentura, de queimar. E agora eu tô sentindo o reflexo disso no meu estômago, tô sentindo meu estômago queimar. Não é azia. Não é queimação, é um molho que ainda tá aqui no meu estômago, queimando, ou a sensação que ainda ficou, queimou alguma coisa aqui dentro. Então eu tô meio assim desconfortável, tá? Vocês não reparem, inclusive se escapar algum arroto. Aprendam a normalizar o arroto, por favor. Afinal de contas, eu não estou morta. Afinal de contas, eu venho aqui com a cara e a coragem, assim como eu sou, sem editar vídeo, sem script, e tudo pode acontecer enquanto eu tô gravando, né? Inclusive uma rota. E é normal, né? E eu vou ser muito grata se sair uma rota, porque tá incomodando aqui meu estômago. Tá queimando meu estômago. Nada a ver com o assunto, né? Pois é. Shimada tá a semana inteira
sentido de divagação, né? Ela tá mais assim que navegando, flutuando por aí do que aqui, na verdade, né? Não é que eu não esteja no aqui e agora. Eu estou, pior que eu estou, só que eu estou no agora, mas não exatamente aqui. Essa semana teremos temas muito interessantes, tá? Muito relacionados à espiritualidade. Tá me chamando a atenção, eu não tinha noção, assim, eu falo muito com mulheres aqui, né? O papel da mulher é fundamental na sociedade humana, na civilização humana, não apenas para a perpetuação da espécie no sentido de procriação, não, tá? A mulher, ela tem muito mais condições de criar, de instruir, de orientar os novos indivíduos dessa civilização, os novos cidadãos, os novos integrantes da família, do que qualquer outra pessoa. O pai é importante, mas eles mesmos expressam o nível de importância deles, né? Assim como as mães. Não é um acaso, nada é acaso. Eu me pergunto assim, se em algum momento da história humana as mulheres tiveram a consciência da importância delas a nível de civilização mesmo. Elas não estão limitadas apenas a trazer vida, a gerar vida. Vai muito além disso. O simples fato de todo o período da gestação a mente e o intelecto da mulher dar um salto de crescimento, de evolução, já diz muito sobre isso. Tô divagando, gente. Antes de continuar também, a Vitoreto, assim como a Adriana, né? Vocês deixam uns comentários para mim, que eu fico tão reflexiva, tô cheia de tema. Tem um que a Vitoreto deixou, que eu achei assim, tão importante aquilo que eu peguei no comentário dela, que vai ser um tema nessa semana. Por quê? É algo que me escapou, que eu deveria ter dito em alguns vídeos, em alguns temas, tá? Continue comentando, por favor. O ponto de vista de vocês é incrível, a sensibilidade de vocês também. Eu aprendo muito com vocês. Embora vocês me chamem de professora, um professor de fato não é aquele que apenas ensina, né? É aquele que aprende. E eu me foco muito nisso. Eu aprendo muito com vocês. Vocês me dão a dádiva de emprestar o olhar de vocês, a perspectiva de vocês,
E assim eu aprendo ainda mais, né? Outro adendo é, eu pedi para vocês não ficar olhando o feed do YouTube, porque dependendo do que vocês acessam, o algoritmo vai atrair muita coisa que não é legal, né? Acostumem-se a usar essa barra lateral esquerda, onde tem histórico, onde tem os canais onde vocês são inscritos, e acessem esses canais se vocês querem aquele tipo de conteúdo que vocês gostam. Não fiquem acessando vídeos aleatoriamente. Existe a tática, né, de criar um título que atrai as pessoas, e isso acaba funcionando. Não caiam nessa, porque tem muita mentira. Eu estou impressionada com a quantidade de mentira que é publicada em vídeo como se fosse verdade. E o foco nesse momento é o que? Vocês se darem prioridade, vocês acrescentarem a si mesmos e, consequentemente, a própria vida. Tudo isso atrapalha muito e confunde. Eu achei interessante, essa semana eu vi um vídeo de eu chamo ele de pastor, né? Porque quando eu conheci era pastor. Conheci através de um programa simples. Eu não sei se ainda era Rede Manchete, né? Que hoje é Rede TV. Ele começou ali. Pastor Caio Fábio. Desde a primeira vez que eu assisti e ouvi esse homem, ele tem uma mente assim genial. Aos meus olhos, ele é como um mago da magia tradicional, como foi Salomão, como foi os magos do Oriente, sabe? Porque ele é um buscador de conhecimento e sabedoria, consequentemente, ele é um estudioso e ele sabe muito. Ele parece uma biblioteca ambulante, ele sabe muito, muito mesmo. E o tema que me chamou a atenção é ele dizendo para tomar cuidado com essa coisa de sair do corpo, seja pela projeção astral, seja pela viagem astral, para tomar cuidado com essas ações que fazem você sair do seu corpo, entre aspas, porque não é literal assim, né? A essência não tem como sair do corpo literalmente, porque senão o corpo morre, né? Mas a essência, ela não tem o tamanho do corpo. O espírito tem. A essência não. A essência, ela tem a dimensão que a consciência tiver. Porque, na verdade, ela não tem dimensão. A dimensão, na verdade, é a nossa mente que dá, né? Nós damos. Isso quer dizer que, dependendo do teu nível de consciência, a tua essência, ela vai alcançar um determinado nível nos planos etéreos, uma determinada frequência. Eis o perigo de sair do corpo, porque na verdade a essência, ela não sabe que ela já está dentro e fora do corpo, porque ela não é dominante, né?
mas ela tanto está dentro quanto fora. Por quê? Porque ela não tem o tamanho do corpo. Quando você se lembra quem você é, quando você obtém a consciência, tua consciência se expande, a tua essência, ela vai percebendo a dimensão que ela tem, os espaços que ela pode alcançar. E aí, isso se funde com outro vídeo que eu vi. O vídeo diz, faça o download de qualquer habilidade do éter, passos práticos. Ou seja, baixe qualquer conhecimento do universo. Eu já me perguntei muitas vezes que interruptor é esse que as pessoas usam, ou que controle remoto é esse que as pessoas usam, que elas conseguem acessar tudo dos outros planos quando elas bem entendem, principalmente para benefício próprio, né? Isso infringe diretamente leis cósmicas e espirituais, que servem para todas as esferas. Quando alguém fala em baixar conhecimento do universo, estamos falando da manifestação do dom, do conhecimento dos mistérios e das ciências ocultas. Sem este dom desperto, não se baixa download do conhecimento do universo. Consequentemente, é preciso alcançar uma frequência e um nível, né, altas esferas para poder fazer esse download. E aí, tem gente que ainda ensina como fazer isso. A manifestação dos dons já exige que você esteja consciente. Quando a pessoa manifesta dons sem estar consciente, ela é apenas um canal que ele é acessado quando não há outra opção. Não é que a espiritualidade tenha esse sentimento assim de desprezo, de descarte. Não. A pessoa se coloca assim. Por quê? Porque ela não se desenvolve, independente da religião dela, né? Então, tem muita coisa esquisita sendo ensinada relacionada à espiritualidade, muita mentira, muito engano, muita ilusão, tudo para benefício próprio, nada que seja verdade de fato. E é até interessante vocês conhecerem muito do que o pastor Caio Fábio fala, relacionado a muitos conceitos aí que dizem ser da espiritualidade, que na verdade é holístico, é do esoterismo, né? Que ensina as pessoas a fazerem coisas sem que elas nem se conheçam. Como assim você vai fazer uma projeção, uma viagem astral? Você não sabe nem quem você é ainda. E o interessante, sabe o que é? Sim, é possível fazer projeção e viagem astral. A questão é que, pelo que eu sei muito bem, nós só fazemos isso quando há uma ordem superior. Tanto é que a espiritualidade envia um tipo de guia para nos conduzir.
até onde nós temos que nos projetar ou até onde nós temos que viajar. Há uma proteção espiritual, porque você pode encontrar muita coisa no meio do teu caminho. Se você faz isso por conta, é por tua conta e risco. Se nada te pegar no caminho ou te prender ao longo do caminho, algo pode voltar com você, de carona. Aí não basta, né, só as notícias do momento sendo bem potencialmente sensacionalistas, né, potencializando um tema que já é muito ruim, no meio desse monte de mentira, no meio desse monte de salada de ideias. Eu acho esquisito isso, né? Tem filosofia que mistura na tradição egípcia, que mistura hermetismo, faz uma salada, um bolo. Tudo não tem o mesmo fundamento, Shimada? Tem, mas tem para quem alcançou a expansão da consciência. Mas quem alcançou a expansão da consciência passa a refletir uma realidade da espiritualidade. Não se dá classificação, nomenclatura às coisas, né? Por exemplo, o que chamam de projeção astral, viagem astral, eu chamo de deslocamento tempo-espaço. Por quê? Porque a projeção, ela ir além da projeção é a viagem astral. Ir além da viagem astral é deslocamento tempo-espaço, que inclusive existe até na Bíblia. Essas coisas se ensinam, não? Desenvolvimento, a evolução espiritual, que só acontece nesse plano, tá? Não acontece em outros planos, não. É aqui, enquanto você está aqui. É pessoal. É o processo de cada um. Há conhecimentos que eu adquiri que eu não compartilho. Eles foram revelados para mim. Eu não tenho permissão para compartilhar. Porque outra regra máxima do todo é não interferir no fluxo natural das coisas. Isso inclui não interferir no processo de cada um. É como, por exemplo, ajudar uma pessoa. Até para ajudar alguém, você tem que ter discernimento para saber quem ajudar e como ajudar. Porque a tua ajuda não pode interferir o processo que a pessoa está passando. Nada é acaso. Uma coisa é a espiritualidade te orientar, te inspirar e dizer assim, olha, pega aquela pessoa e faz isso por ela. Outra coisa é você ver que a pessoa precisa, a pessoa também vem pedir ajuda e você dá a ajuda que ela está pedindo. Não, você tem que ter discernimento. É por isso que tem pessoas que acham que os outros têm a obrigação de ajudar. É por isso que tem pessoas que elas ficam mal acostumadas a receber ajuda. Porque todo mundo que já auxiliou essa pessoa não usou de discernimento. A pessoa fica presa, estacionada, na verdade, num processo que foi interrompido pelo quê? Por algo que é bom, que é a ajuda. Nem todo mundo nós ajudamos. Se ajudamos, porque existem os frutos do Espírito, existem as virtudes, né?
Nós temos que ter discernimento para saber como ajudar. Tem um limite. Não tem nada a ver com julgamento, não tem nada a ver com egoísmo, não. Tem a ver com respeito, respeitar o processo do outro. O outro tem que aprender com a necessidade e com a ajuda que recebe. Nada é acaso, né? Então, cuidado com esse... Eu fico chocada, sabia? As pessoas tiram umas coisas, eu não sei de onde que elas tiram essas coisas. Eu não tô falando de teoria da conspiração não, tá? O que é identificado como teoria da conspiração, ela tem um fundo de verdade. Às vezes ela não foi bem interpretada ou bem expressada, mas tem um fundo de verdade. Eu não tô falando sobre teoria da conspiração. Eu tô falando de pessoas que estão falando, que falam, por exemplo, de comportamento e da mente, mas elas não estudaram isso. Ah, é autodidata. Não é. Pelo fruto conhecereis a árvore. As coisas são ditas, é possível qualquer pessoa verificar que não há uma base realmente sólida, de verdade. E não adianta a pessoa falar assim, eu sou média, eu sou vidente, eu sou clarividente, eu sou clareaudiente, eu recebi esse conhecimento do universo. Não, não funciona assim não. Funciona assim não. Aliás, tem conhecimentos do universo que não devem ser compartilhados jamais. Por quê? Porque a espiritualidade, ela atua para um e para o todo. Para um e para esse um será também para o bem coletivo, ou seja, o coletivo também tem os seus processos. Agora, nesse momento, inicia-se uma fase de uma mudança radical dentro da civilização humana. É o momento disso. Ninguém precisa forçar e acelerar esse acontecimento. Ele está acontecendo e vai continuar dentro do tempo que tem que ser. Ok? Então, tome cuidado com esse monte de coisa estranha que as pessoas ficam sinalizando. É uma experiência, às vezes, pessoal ou uma ideia ou o resultado de uma reflexão puramente pessoal que a pessoa compartilha como se fosse uma verdade para o coletivo. Não pode fazer isso também. Isso traz confusão, isso traz engano, isso traz tropeço, né? Então tá, vamos ver o livrinho preferido da Adriana. Continue mandando boas energias para a Adriana, que está se recuperando com fisioterapia, com fonoaudióloga. Às vezes eu tenho uma dificuldade de pronunciar algumas palavras como Hermes Trismegisto. Acho que é isso o nome dele. Gotinhas de luz para a mensagem da semana. Shimada fez uma oração, abriu aleatoriamente, não sabe do que se trata. Embora ela tenha falado muita coisa aleatória, ainda mais porque essa queimação no estômago está querendo tirar o foco dela. A coisa mais rara na minha vida foi sentir queimação, vocês acreditam?
Vamos ver o que temos para nossa semana maravilhosa. Nossa semana vai ser melhor do que a semana passada, independente dos acontecimentos no mundo externo, né? Basta a gente se lembrar que o coletivo também está passando por um processo necessário para o bem coletivo. Aliás, no feed você vai ver muita desgraça, muita gente que se diz trabalhando com a espiritualidade, falando de desgraceira. É fim de mundo, é todos os pesares, quer dizer, o indivíduo, né, já sofre, já tem as suas dores, já precisa das suas curas. Aí vem alguém, em nome da espiritualidade, falando que vai vir mais desgraça para a tua vida, o apocalipse, o fim do mundo, o caos, a fome, 4 dias de apagão. Isso não é espiritualidade, não. Ainda mais porque papai, ele dá vida e vida com abundância. Alguém me mandou um e-mail perguntando assim, quem é Deus? Deus é a vida. A vida que é roubada, a vida que é assassinada, a vida que é maltratada, a vida que é violada, a vida que pulsa dentro de cada um é Deus. A centelha, embora ela seja apenas uma centelha de Deus colocada neste corpo através de um sopro, que é o fôlego de vida, sabe quando o neném nasce e puxa o ar pela primeira vez fora daquele líquido todo e chora? A vida se manifestando, a centelha. É mais fácil acreditar que Deus é um rei com a cara fechada, mal-humorado, vingativo, sentado num trono que flutua em cima de uma nuvem, do que acreditar que essa centelha que está dentro de você é Ele, e essa centelha é a vida. Porque senão você vai ter que se deparar com a vida que pulsa naquela pessoa que você ofendeu, a vida que pulsa naquele animal que você maltratou, a vida que pulsa naquela pessoa que você julgou, a vida que pulsa em você que você tanto negligencia. Aproveitando a deixa, outra pessoa me disse, eu não gosto dos seus temas. Tá bom, tudo bem. Faça algo simples, prático na tua vida. Você não gosta, não assista. Porque se você assiste uma coisa que você não gosta, você está perdendo o seu precioso tempo. Mas o que me chama muita atenção é que o problema não é bem os meus temas. É o que desperta em você a repulsa pelos temas. E você deixou claro na mensagem que você assiste. Não assista. Não gosta, não assista. Isso é se torturar. É se forçar, se obrigar, não assista. Tá procurando alguma coisa para criticar? Não sei o que se ganha com isso, né? Porque você vai ganhar a mesma coisa que você está ganhando agora em não gostar dos meus temas. Parabéns.
Você é uma pessoa muito sincera. Assim que tem que ser. Aí eu não gosto disso. Então tá. Mas também não assiste. Isso é perca de tempo. Assistir uma coisa que não gosta, né? Então tá. Vamos lá ver a mensagem. Mensagem da semana. Temos 2 mensagens e 2 confirmações, tá? Eu preciso trocar meu óculos, né? Graça e esforço. Essa fonte do livro que é meio complicada. Teus esforços são indispensáveis, mas o apoio de Deus é imprescindível. Graça e esforço. Deveria estar ao contrário, né? Esforço e graça, porque o teu esforço mais a graça de papai. Os teus esforços, a tua dedicação, a tua fé, a tua persistência estão sendo observados pela espiritualidade. Nada é em vão, tá? É como viver. Viver não é em vão. Embora tenha muita gente que repita isso, como se quisesse se convencer, se quer acreditar nisso, acredite, mas você não está fazendo muito bem para você, né? Nada é em vão, muito menos a vida de cada um, né? Então a espiritualidade vê os teus esforços e com certeza eles são indispensáveis para você e para o coletivo. Quantas pessoas podem estar se inspirando através do seu modo de ser, do seu comportamento, do seu modo de vida, do seu jeitinho de tratar os outros, de falar com os outros, não é? Inclui-se tudo isso aos seus esforços. Você se manifestando, sendo você, é indispensável. Às vezes o propósito não é falar em cima de um palco, de um púlpito, de um altar. Às vezes o propósito não é falar sobre espiritualidade. Às vezes o propósito é apenas viver a sua vida da melhor forma possível, aplicar todo o seu conhecimento no seu viver. E enquanto você está vivendo sendo você, você pode estar inspirando outras pessoas. Então, o simples fato de você existir é imprescindível, mas o apoio de papai é imprescindível, porque ninguém é autossuficiente, né? E quando falamos aqui o apoio de papai, o apoio de Deus, o apoio da vida. A vida é a maior escola de mistérios que você vai conhecer neste mundo. Aonde se manifesta a vida, há lições, há aprendizado, há conhecimentos a serem despertados ou para serem lembrados. Em vez de ficar brigando com a vida, alice a ela. Chega a ser meio contraditório, né? Eu mesmo já fui uma pessoa que brigou com a vida. Eu conheço muitas pessoas que brigam com a vida. É contraditório, não é? Porque fala-se da vida, assim, briga-se com a vida, culpa-se a vida como se ela fosse um fator externo, como se ela fosse um ser além de você. E não, essa vida que você culpa, essa vida
que você critica, ela pulsa dentro de você. É ela que te permite estar de pé, respirando e se movimentando. Tá na hora de parar de brigar com a vida. Tá na hora de parar de criticar a vida e se aliar a ela. Ela te guia, ela te sustenta, ela que te dá aquela força que você não sabe de onde veio para continuar. Toda vez que ela pulsa em você. Vai ser interessante essa semana. Papai está de novo pedindo para seus filhos chegarem mais pertinho dele. Os seres humanos, eles são os únicos em todas as esferas que têm a dádiva de poder chegar tão perto de papai. Não quero entender isso, é meio complicado explicar, mas somos os únicos que conseguimos chegar tão perto de papai, mas nenhum outro ser, até mesmo os querubins, né, que estão ali como se fossem os muros do território de papai, metaforicamente, eles além de estarem da cabeça aos pés todos cobertos, estão de costas para o papai. É uma simbologia? É. Mas nós, quando nos relacionamos com o papai, nós não precisamos dessa burocracia toda, né? E ainda assim nós não fazemos bom proveito disso. Nós não nos comunicamos com ele. Nós não nos relacionamos com ele. E somos os únicos que podemos fazer isso. Olha, a gente é tão relapso, né? Mal agradecido, ingrato. Aí todo mundo resolveu mandar figurinha pra mim. Eu tô ocupada, gente. Viu, Regina? A Regina mandou outro. Regina, tô vendo, Regina. Obrigada, meu amorzinho. A confirmação da graça e esforço. Despertai. Vocês sabem que esse negócio de mensagem e confirmação é invenção minha, né? Porque, na verdade, cada pensamento que tem aqui no livro é uma mensagem. Desculpa. Não é que eu inventei isso, é assim que aparece para mim. Uma mensagem, uma confirmação, uma mensagem, uma confirmação, né? É interessante. Despertai. Se adormecer amanhã, espero contar com o despertador da minha alma e com e com os beliscões da vida. Eu acho interessante. Nada é acaso. Na não casualidade das coisas, existem o quê? Sinais, confirmações. Nada se contradiz, né? Então, além de você entender que você precisa se auto-reconhecer, inclusive o seu esforço, porque ele é reconhecido pela espiritualidade e ele é indispensável para a espiritualidade, para este mundo, mesmo que você não entenda. Mas o apoio de papai, o apoio da vida é imprescindível. Então, despertai.
Se adormecer amanhã, espero contar com o despertador da essência ou com os beliscões da vida. Uma metáfora linda, né? Se eu adormecer amanhã, se eu cair no sono das ilusões, se eu cair no sono do esquecimento, se eu der as costas ao meu propósito, a papai, a vida, se eu me tornar uma pessoa 100% materialidade, que a minha essência haja como um despertador. O que aquele despertador, eu adoro esses despertador acorda, né? Que tem aqueles sininhos assim que parecem orelhas de ursinho. E adoro aquele som. A tua essência, ela pode agir como um despertador para você, do seu animal, né? Você é a essência, né? Mas a sua alma, que não é a essência, é outra coisa, ela pode funcionar como um despertador para você, para o teu animal, como um despertador, te despertando. Me dá um instante. A filhote da minha irmã, ela consegue passar por debaixo do meu portão de um modo que eu não sei explicar. Ela deve ser contorcionista. Aí ela fica aqui no meu quintal, que na verdade não é meu, é da Lupita. Aí ela fica latindo, não sei pra quem. Chamando a Lupita não é. A Lupita é meio antissociável, né? Enfim, eu tive que pedir pra minha irmã abrir o portão pra ela, tirar ela da... Aí a mensagem não chega pra minha irmã, então eu tenho que mandar pro meu sobrinho. Ai, estranho. Vocês acreditam que a queimação tá passando? Então, se eu adormecer amanhã, no sono das ilusões, no sono da materialidade, no sono dos enganos, que a minha alma seja como um despertador, me desperte desse sono. Ou que a vida me dê beliscões. A vida faz isso, não é? A vida faz isso e isso é mal compreendido e as pessoas passam a criticar a vida, a culpar a vida. Vocês já levaram beliscão? Eu só levei beliscão na minha vida de maldade, assim, na escola, por exemplo. Às vezes uma pessoa me beliscava como um ato de agressão, né? Nunca vi ninguém beliscando assim. Não, já vi. Já vi o beliscão ser uma alternativa para a pessoa voltar para a realidade ou para repreender a pessoa, em vez de falar, né?
discretamente vai lá dar um beliscãozinho e só no olhar a pessoa já, o outro já entende que, opa, fiz alguma coisa errada, né? A vida faz isso, dá beliscões. Se a gente aceita isso, melhor. Por quê? Porque tanto a alma, tanto a alma nada, a alma, ela é o apoio assim como a vida, ou seja, Deus, papai. A confirmação é que a alma, o fragmento da sabedoria, também trabalha com a centelha para te apoiar no teu esforço. Em que você está colocando o teu esforço? Amplia a tua visão sobre isso. E compreenda que você não está sozinho. É por isso que a gente nunca está sozinho. O corpo, sendo material, ele está acostumado com o quê? Com o que é palpável, sólido, visível, né? Então, se não tem ninguém à minha volta, eu estou sozinho nessa. Quem disse? Ainda mais você que se relaciona com a espiritualidade. Ainda mais você que se relaciona com você mesmo. Porque se relacionar com você mesmo não é papo de doido. Isso tem uma relação intrínseca com amor próprio, tá? E autoconhecimento. A outra mensagem, o absoluto. Tudo na vida manifesta a frase tudo na vida manifesta é relativa. Nossa. Tudo na vida manifesta é relativo, só Deus é absoluto. Tudo na vida manifesta. Às vezes eu contrario as gotinhas de luz, porque tudo na vida manifesta. Nós estamos falando da vida, Deus, papai, né? Na nossa vida há várias e contínuas manifestações. Às vezes nós não percebemos ou não conseguimos interpretar como sendo isso. Há milagres constantes o tempo todo se apresentando para nós. Até no canto de um pássaro, até no nascer do dia, até na nossa respiração. Tudo é tão incrivelmente fantástico e ainda assim a vida está acima disso, absoluta. A vida ela tem uma consciência por ser a fonte original de toda a consciência. A vida é absoluta. De novo, é mais fácil acreditar num rei sério carrancudo sentado num trono que flutua em cima de uma nuvem do que acreditar que Deus está dentro de você. Que Deus é essa vida que pulsa em você. Que você é casa, templo do Espírito dele. Que é a centelha. Você é portador da centelha de Deus. E olha só, né? Sim, todo
todo ser humano possui a centelha, né? Por isso que tá vivo. Olha um monte de gente viva aí que já viveu muitos anos, por sinal, né? O que que tá aprontando no mundo? A confirmação. Unidade divina. Liberta-te se queres ser livre como Deus, como a vida. Ama se queres amar como a vida, como Deus. Pacifica-te se queres sentir a paz de Deus, a paz da vida. E finalmente, amplia-te se queres sentir o infinito de Deus. Vocês acreditam que eu mesmo me surpreendo com isso? Por quê? Porque eu sou só um canal, né? Eu me surpreendo é como a espiritualidade se manifesta em prol do bem comum. A mensagem não serve só para mim, é para todos nós. Ela não se contradiz, ela confirma. Eu sempre vou tocar na tecla que é importante estudar o real significado das palavras. Eu vou muito além disso, né? Através da psicanálise, eu acabei estudando muito a etimologia das palavras. Me interessa demais a origem das palavras, né? É preciso estudar o real significado das palavras. Por quê? Porque nós temos o inconsciente, existe várias manobras, estratégias do superego aqui na nossa mente e do poder oculto que lança sementinhas aonde? No nosso território inacessível que é o inconsciente, para bloquear, para travar, para nos manter no escuro, na cegueira e confusos, desorientados. Por isso que é necessário estudar, mas não é estudar assim que nem se estuda na escola. É a busca pela verdade, a verdade absoluta não. Enquanto neste mundo a verdade absoluta a verdade é quando você alcança uma resposta que gera outra pergunta. A verdade, ela te conduz a continuar buscando, porque ela, de repente, você está dentro de um processo e ela é grande demais para que você absorva ela com totalidade. É por isso que é uma pergunta, a resposta que gera outra pergunta, resposta que gera outra pergunta, e assim vai ser. Quem ganhou, Palmeiras ou Bragantino? Por que Shimada está falando isso? Porque aqui está falando, a gente está falando até agora muito de vida, né? No inconsciente, quando se fala, se ouve vida, se associa a o modo como vivemos, a nossa passagem. A vida é a energia vital que não pertence a este plano, que nos
permite estar vivos, habitando dentro deste corpo, que faz esse corpo também funcionar, que faz todos os seres vivos cumprir o seu papel. Esta energia vital não é aquilo que você culpa. O seu modo de vida, a sua passagem, o seu processo. No vocabulário, isso se relaciona à vida. A vida que se vive. Não, são coisas distintas. A vida é a energia vital. Através dela você se move. Como você vive, como são os seus processos, você culpa, porque na verdade você está culpando a si mesmo. Está na hora então do apoio da vida, parar de brigar com a vida. Porque quando você culpa a vida, minha vida é uma droga, você não está falando da vida, você está falando de você. Pesquisa a fundo a etimologia da palavra vida, o significado de vida em sua totalidade, para que essa ficha caia. O teu inconsciente associa esta vida que eu estou mencionando aqui, que é Deus, com o modo como você vive a tua vida. Ou seja, o modo como você se relaciona com a vida. E muitas vezes, o modo como você se relaciona com a vida é uma briga constante. Para de brigar com a vida. Você quer ser livre como a vida? Porque a vida é livre, já perceberam? A vida é tão livre que quando ela quer se manifestar, ela brota no cimento. Ela acha uma rachadura lá, saiu um brotinho, daqui a pouco tem florzinha. A vida é livre. Você quer ser livre como a vida? Liberte-se. Já começa a sua libertação parando de brigar com a vida. Ela é tua aliada. Ela habita em você. Se você quer amar como a vida, observa que toda manifestação da vida está relacionada com amor. Então, se você quer amar como a vida, que é Deus, esse Deus que não julga, a vida julga, não julga, que não te critica. Você já viu a vida criticar alguém igual você critica ela? Que te aceita assim como você é. O amor incondicional, que é lá uma das virtudes, lembra? Se você quer amar como a vida, como Deus, ama. É só amar. Mas não é esse amor aí que você se relaciona com relacionamento afetivo, tá? É outro amor. É o amor lá das virtudes. Pacifica-te se queres sentir a paz de Deus, a paz da vida. A vida, ela é paz, vocês já perceberam? A paz na vida. Quem cria os conflitos na vida somos nós. Que nem os senhores da guerra que criam guerras, porque eles não têm paz em si. É tudo de dentro para fora, né? Pacifica-te.
para que você encontre a paz. A paz é gerada dentro de cada um. Se você gerar a paz, você vai gerar a paz de papai. Porque o Criador, co-criador, você pode gerar a paz. É uma escolha tua. Se você não está em paz, pacifica-te. É só você gerar paz. Não gere conflitos, não gere guerras. Para de brigar com a vida. De novo, ó. E finalmente, amplia-te se queres sentir o infinito de Deus. Então, a essência, eu não sei se vocês sabem, ela é eterna, né? Nós temos várias vidas e todas essas vidas formam uma existência. A nossa, cada um tem uma existência, né? A essência, ela não tem o tamanho do corpo, ela não tem dimensão. Ela é tão eterna quanto o papai e infinita quanto o papai. Por quê? Porque papai está na essência. A essência é portadora da centelha divina e do fragmento da sabedoria. A missão da essência é transportar essa essência e esse fragmento por eras e eras, para tudo que é lugar, para todas as esferas. Algo que não é necessário compreender agora. Você só tem que compreender que você é portador destes dois. É como se você fosse o guardião. É como se você fosse uma urna muito bem construída, bem ornamentada, que guardasse centelha e fragmento dentro. É como se você fosse a própria Arca da Aliança. A aliança entre fragmento e centelha, a separação, o fim da separação que existe entre os dois depende de você. Se você quer sentir o infinito de Deus, o infinito da vida, a prazo de validade para tudo que pertence ao plano físico, a vida é infinita, não é? Se você quer sentir a infinitude, permita que a tua consciência se expanda. Relembre quem é você. Tenha consciência do que é a essência. A mensagem da semana é parar de brigar com a vida que é papai e se relacionar com a tua vida. Você é portador da vida, você é portador de uma centelha de papai. É simples assim, direto e reto. Pare de brigar com o papai e volte a se relacionar com ele. Pare de brigar com a vida e volte a se relacionar com ela. Desassocie a energia vital, a vida, do teu viver. O teu viver é feito das suas escolhas. A vida, ela traz o melhor para você. Se você não está usufruindo disso, é por causa do seu viver, das suas escolhas. Você fica brigando com a vida, aí depois você fala, minha vida é uma droga. Mas as escolhas foram suas.
A vida sempre trará o que é bom. No Gênesis, quando tudo foi feito, foi vida se manifestando. Vida se manifestando. Tá? Eu desejo uma semana incrivelmente abençoada para vocês, repleta de milagres constantes. Quer dizer, sempre tem milagres constantes, que vocês percebam esses milagres. Eles serão sinais de papai para a tua semana. E quanto mais você refletir nesta mensagem, mais sinais você terá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa os desvaneios, né? Devaneios. Eu não costumo pedir desculpa, não. Mas eu pedi. Foi sincero. Eu tô assim, em devaneios. E também pelo tempo de vídeo, tá, gente? Porque foi muito devaneio, né? Nós nos vemos durante a semana com temas interessantes. Meninas, de novo, feliz Dia das Mulheres todos os dias. Não se esqueçam que a presença de vocês, assim, num corpo de fêmea, é essencial. Aliás, vou repetir aqui, indispensável, tá? Para este mundo, para a espiritualidade. Nunca se esqueçam que vocês possuem o apoio imprescindível de papai, tá bom? Então tá, até o próximo vídeo. Beijos na alma.